Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e vamos dar continuidade à nossa série sobre blockchain. Nesta lição, nós vamos estudar e praticar a construção do componente principal de toda a blockchain, que é o bloco. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e estiver vendo no YouTube, porque a gente tem muita coisa boa aí pela frente. Aqui eu tenho um exemplo de bloco, certo? Inspirado no bloco do Bitcoin. Então imagine que cada um dos registros da minha blockchain tem estes dados aqui. Eu vou ter o número do bloco, certo? Então meu primeiro bloco pode ser o número 1, por exemplo. Eu vou ter aqui um nonce, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Que é um outro número, vamos deixar quieto por enquanto. E eu vou ter os dados. E aqui eu posso botar aquele JSON que eu estava fazendo antes. Deixa eu pegar aqui. Não vou pegar o nome da variável, né? Vamos botar direto os dados do objeto. Tá? Então, repare, imagina que eu estou botando esses dados aqui. Né? Abre chaves, from A to B, amount 1. Para esse bloco aqui, a assinatura dele, tá, é esta aqui de baixo. Reparem que quando eu digito qualquer coisa aqui, ó, ele muda o hash ali embaixo, certo? Se eu digitar alguma coisa aqui também, ó, muda o hash ali embaixo, tá vendo? Se eu trocar o número do bloco, muda o hash também. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é a assinatura digital de um bloco, né, o hash de um bloco, ele é a soma de todo o conteúdo do bloco transformado em hash. Então, se você mudar qualquer coisa dentro de um bloco, vai mudar o hash e aquele bloco, né, vai se perder na blockchain. Tá? Ele não vai ser reconhecido mais, a gente vai entender por quê. Tá? Então, esse é um primeiro conceito importante de construção de bloco. Você pode ter os dados que você quiser no seu bloco, da sua blockchain. Os dados que você quiser, de verdade. Tá? Desde que você junte todos eles e gere um hash para ser a assinatura do bloco. Então, como é que isso se traduz em JavaScript? Tá? Ou em qualquer outra linguagem de programação, né? Tem várias maneiras de a gente implementar um bloco. Eu vou utilizar aqui classes, porque é uma maneira que eu acho que fica elegante aqui no código, porque esse bloco a gente vai criar uma estrutura mínima, ele vai ter alguns comportamentos, e a gente vai gerar ele várias e várias vezes para montar a blockchain como um todo, certo? Então por isso eu vou usar classes aqui, porque eu acho que faz sentido. Então eu vou criar um novo arquivo no projeto, vou chamar de block.js, vou dar aqui um module.exports recebe class block. Tá? Então, meu módulo vai ter somente a classe do bloco mesmo. Então, lembrando, quem não recorda, lá de orientação a objetos, o que é uma classe? Uma classe é a especificação de um tipo de dado que vai ter na minha aplicação. Então, minha aplicação vai ter muitos blocos. Então, convém eu criar uma classe como sendo a estrutura básica desses blocos. Tá? Seria tipo a planta de uma casa. É a estrutura básica da casa que você usa para construir ela depois. Então, eu vou precisar de hashing, né? Aqui nesse block.js, então já vou importar. Eu vou tirar nosso algoritmo de hashing para cá, que é aqui que a gente vai utilizar ele. E toda classe tem que ter um constructor. O que é o constructor? O constructor é a função que vai ser disparada toda vez que eu criar um novo bloco. Criei um novo bloco, essa função aqui dispara automaticamente. Tá bom? Então, nesse constructor, eu vou preencher os dados do nosso bloco. Vou seguir aqui o exemplo que está lá no site, também que é o mesmo exemplo do Bitcoin. Então, eu vou ter, por exemplo, um this.index. Tá? This é toda vez que eu quiser me referenciar a este bloco, certo? Então, este bloco, o index dele, a posição dele na blockchain. Qual que vai ser a minha posição? Eu vou receber ela por parâmetro aqui no constructor, mas se ela não vier, eu vou entender que é 0. Então, botei um valor default ali. Se for passado o valor, eu assumo esse valor, senão eu recebo 0. Próximo dado. Eu vou precisar ter os dados, né, do meu bloco, certo? Então, eu vou ter aqui um data, this.data, que são os dados. E aí pode ser um objeto, pode ser uma string, pode ser o que vocês quiserem. A gente vai trabalhar aqui com objetos, certo? Então, eu vou receber aqui por parâmetro, né, um data. E se eu não receber um data, por padrão, vai vir a string Genesis block. O que é um Genesis block? Toda blockchain
quando você vai subir ela ao ar pela primeira vez, você tem que ter o bloco Gênese, que é o primeiro bloco, né, o cabeçalho da sua blockchain, né, o que vai dar start em tudo, e a partir dele vai começar a acontecer a adição de outros blocos. Certo? Então a gente sempre tem que ter um bloco Gênesis. Então, se eu não passar dados, eu vou entender que é o bloco Gênesis e ele vai ter essa string aqui. Certo? Então, vou armazenar aqui os dados no meu interior. Outra característica da blockchain aí do Bitcoin, tá? Aquela do site ele não tem, mas a do Bitcoin tem, é um timestamp. Tá? Como a gente quer que ao longo do tempo a gente consiga ver quando que as transações aconteceram, não apenas em que ordem, mas quando, né? Foi entendido que seria interessante ser utilizado o timestamp do exato instante que o bloco foi criado, junto das informações do bloco. Isso vai reforçar a segurança, né? Porque o timestamp daquele instante você não vai conseguir. Ele vai fazer parte da sua assinatura, né? Então vai ser mais difícil de forjar, né? Uma assinatura falsa. Né? Você não vai conseguir também pegar uma transação de um tempo, né, e jogar em outro tempo, por exemplo, que não vai bater os hashes, por aí vai, certo? E também tem uma questão de livro-razão mesmo, de você conseguir ver em que momento o saldo de uma pessoa mudou, transferiu para outra pessoa e assim por diante. Tá? A gente tem aqui o timestamp. No caso do Bitcoin, ainda abrindo um parênteses, cada bloco pode armazenar várias transações. Então acaba que o timestamp acaba sendo também essa janela de tempo em que todas aquelas transações aconteceram. Tá? Aqui vai ser só uma mesmo para fins didáticos. Então, beleza, o timestamp, certo? E aí entra a característica que eu falei, que um bloco tem que estar conectado ao outro. Como é que eu conecto um bloco ao outro? Na blockchain, né, como o identificador de cada bloco é o seu hash, eu até vou colocar aqui, ó, this hash, eu tenho que também ter a referência não apenas do meu hash, como do hash do bloco que veio antes de mim. Porque a blockchain eu sempre posso adicionar blocos no final dela, não posso mudar o meio dela ou remover blocos. Então, sempre que eu for adicionar um bloco, eu também tenho que ter informação de quem é o bloco que vem antes de mim. Quem fez faculdade, aí teve aquelas disciplinas de estrutura de dados, é tipo uma lista encadeada, certo? Com a lista encadeada, geralmente a gente tem o próximo, né? No caso da blockchain, a gente sempre tem o anterior. Tá bom? Então, eu vou precisar ter o hash deste bloco e eu vou precisar ter o hash do bloco anterior, o previous hash, certo? O hash do bloco anterior, eu vou receber ele por parâmetro. Então, vamos receber ele aqui. O padrão vai ser null, tá? Se for o Genesis block, ele não tem anterior, né? Porque está começando agora a minha blockchain. Mas eu, de qualquer forma, eu salvo aqui. Agora, o meu hash, eu vou gerar ele a partir dos dados do meu bloco. Certo? Inclusive, o hash do bloco anterior. Por que, inclusive, o hash do bloco anterior? Porque se eu mexer em qualquer coisa de qualquer ponto na minha blockchain, toda a integridade dos blocos a partir daquele vai cair por terra, vai deixar de ser válida. Já falar disso mais para frente, mas basicamente no momento que eu coloco até o previous hash para a geração do hash do meu bloco, né, eu estou fazendo realmente uma ligação forte entre todos os blocos. Qualquer coisa que mudar, eu acabo invalidando toda a minha blockchain. Bom? Então, beleza, como é que eu vou gerar esse hash aqui? Nós vamos gerar uma função para isso. Tá? Vou colocar aqui, generate hash. E o que ela vai fazer? Ela vai dar um return no SHA-256 com uma string que é o meu index mais o meu previous hash mais o JSON stringify dos meus dados, certo? Mais o meu timestamp. Isso tudo aqui vai formar uma string, certo? Que eu vou transformar num hash. E no final eu dou um ponto to string para transformar em string de novo, igual a gente fez antes, tá? O mesmo exemplo que a gente fez antes. A diferença é que agora eu estou juntando os dados do bloco aqui dentro. E aí eu chamo esse generate hash aqui para gerar, né, o hash deste bloco. Então aqui a gente acabou de ver um algoritmo para geração de um bloco, né, dado um conjunto de dados ali que a gente entende que é útil para o nosso cenário, poderia ser os dados que vocês quisessem, né, como é que eu gero um bloco com uma assinatura digital, né, baseada em hash
válida segundo o nosso algoritmo. Nosso algoritmo segue essa regra aqui, nosso algoritmo de hash. Bom? Beleza. Então, se eu pegar agora aqui, por exemplo, no index, eu posso usar esse bloco. Então, vamos pegar aqui um const block, recebe um require ponto barra block, certo? Vou tirar esse código daqui. Vou declarar um bloco 1, por exemplo, igual a new block. Eu não vou passar nada para ele. Logo, ele vai ser o bloco Gênese. Então, console log aqui no bloco 1. Por enquanto eu não tenho blockchain, tá? Eu tô só com um bloco órfão aqui mesmo. Mandei imprimir o bloco 1 para ver o que tem dentro dele. Mandar executar. Aqui o nosso bloco 1. O index dele é 0. Os dados dele é Genesis block, timestamp que ele foi gerado, previous hash null, e aqui o hash dele atualmente. E eu posso gerar, neste momento, vários blocos, certo? Posso gerar aqui um bloco 2, né, com outros dados, mandar imprimir, ele vai gerar vários blocos. Não é uma blockchain ainda porque eles não estão encadeados. Eles estão meramente criados, é um monte de bloco, né, solto por aí. Tá? E agora entendemos como funciona e como se constrói um bloco da blockchain. Na próxima lição, eu quero fazer com você o encadeamento desses blocos para a construção da blockchain em si. Então, se você não quer perder a próxima lição, deixa o seu like para me ajudar a divulgar o meu trabalho, se inscreve no canal para receber as próximas lições e deixa nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Até a próxima!